essa expressão líder pastoral é talvez uma expressão um pouco arcaica, já utilizada talvez na década passada, mas que nós precisamos ter esse conceito na nossa mente. Hoje, qualquer líder, quando nós achamos alguém que tem um potencial de liderança na igreja, quando nós achamos alguém que tem um potencial de liderança no meio da nossa comunidade cristã, o primeiro título que vem à nossa mente é pastor, é ou não é? Nós já dizemos para ele, nós já profetizamos nele, vai ser pastor. É ou não é? Não é assim que a gente faz? Por quê? Porque nós estamos associando a liderança ao pastorado, ok? Sim, todo pastor é um líder, mas nem todo líder será um pastor, ok? Nós temos 5 ministérios que atuam na igreja de uma maneira que, se nós entendermos e nós começarmos a viver elas, nós vamos ter uma dinâmica de uma liderança eficaz. É quando nós temos o pastor, quando nós temos o profeta, aliás, desculpe, como nós temos o profeta, o apóstolo, o mestre, o pastor e o evangelista. Nessa ordem. O apóstolo Paulo, ele apresenta, ele não dá a ordem completa, mas ele dá as 4 primeiras. Então, né, o mestre fica por último. Mas por que ele fica por último? Ele é o que precisa ser menor mesmo. Ele é o que precisa ser mais pronto para servir todos os outros ministérios, porque ele abrange todos os outros ministérios. A visão apostólica e profética vem da liderança maior. Nosso pastor é um pastor apostólico, você sabe disso. Nosso pastor tem unção de apóstolo, né? Vários pastores têm unção de apóstolo na nossa igreja, né? Então, essa função apostólica traz uma visão de uma realidade espiritual para o nosso tempo. Eles são homens que discernem o tempo de uma clareza extraordinária. Mas muito que o apóstolo traz como realidade para o nosso tempo precisa ser esmiuçado um pouco, detalhado um pouco, para chegar ao coração do pastor, da ovelha. E esse papel de fazer a ponte entre o profético e o apostólico, e fazer uma ponte, linkar para que o pastor e o evangelista possa ministrar ao povo, é o ministério de ensino, é o mestre. Então, eu oro a Deus que nós tenhamos pastores apóstolos, pastores profetas, pastores evangelistas, pastor de ovelha, e nós tenhamos também pastores mestres no meio de vós aqui. Amém? Alguns de vocês já têm uma inclinação para se apaixonar pelas Escrituras, de estudar, gosta de ler mais, gosta de aprender os conceitos. Então, você que já tem uma paixão natural para isso, já é uma forte indicação que o seu dom possivelmente seja o dom de pastor-mestre. Amém? Você que gosta de sentar com uma pessoa e conversar sobre um tema já mais prolongado, que quando aparece um tema que você não conhece, você vai atrás, me explica um pouco mais, né? O menino aqui, o Ricardo, de vez em quando ele me liga, pastor, e esse tema aqui, quando eu dou aula do curso de obreiros, ele quer aprofundar, ele quer estudar mais. Então, assim, esse interesse é um interesse que aponta para pessoas que têm uma chamada muito forte nessa área de ser mestre, de ensinar, de discernir coisas que talvez não seja tão fácil para a maioria, torna isso simples e aí então transfere para a maioria das pessoas. Esse é o papel do mestre. Amém? Então, o mestre, ele dá nome às coisas. Você lembra quando eu comecei a nossa conversa ali embaixo? Eu falei que a nossa igreja trabalha em 4 áreas, não foi? Quais são essas 4 áreas? Libertação, missões, atos de justiça e edificação. Bom, você já deve saber disso, mas a mente do mestre organiza isso. Não ficou melhor para você entender? Sim ou não? Eu disse alguma novidade para você? Não, você já sabia dessas áreas. Só que quando eu organizo e apresento ela para você, você parece que abre um pouco o seu leque de visão, sim ou não?
Agora eu estou entendendo. E é onde você sabe que você precisa colocar foco, colocar força, energia nessas 4 áreas. Ou você prepara alguém, ou você tem que dar força e energia nessas 4 áreas. Então, esse é o nosso papel como papel de mestre. Mas a nossa visão aqui nesses dias, em primeiro lugar, é levar você a ter uma visão correta de Deus. A primeira coisa que nós queremos aqui. Tudo que nós vamos falar aqui é para ampliar a sua visão de quem Deus é. E você diz assim, pastor, eu sei quem Deus é. E se nós fizéssemos uma enquete, começássemos a pedir para as pessoas escreverem na nossa igreja quem Deus é, nós íamos ter um leque de definições, porque Deus não pode ser definido mesmo em uma palavra. Sim, mas o que nós estamos querendo dizer, ter uma visão correta de Deus, é ter um relacionamento correto com Ele. Definir Deus é fácil, relacionar-se com Ele exige da nossa parte uma dedicação e uma concentração. Você consegue se relacionar com uma pessoa, qualquer pessoa, se não dedicar a ela tempo? Consegue? Não consegue. Você consegue se relacionar com uma pessoa, enquanto ela fala com você, você presta atenção em outra coisa? Não, de vez em quando, a minha esposa, você me ouviu? Ela percebe que na minha mente eu já não estou escutando ela. Sua esposa já fez isso com você? Você está me ouvindo? Porque ela percebe no nosso olhar que a nossa mente já está longe. Então, se eu não estiver focado, se eu não me concentrar, não tem relacionamento. Certo? Então, com Deus é a mesma coisa. Nós não só queremos saber quem Deus é, nós queremos ter um relacionamento perfeito e profundo com Ele. Uma visão correta de Deus exige isso. Então, se nós só estamos esperando algo que aconteça de maneira sobrenatural, assim, nós somos muito medíocres. O natural vai vir, gente, com certeza. Não tem uma vez que você busque a intimidade com o Todo-Poderoso, que Ele não altere algo dentro de você. E quando Deus altera algo dentro de você, o sobrenatural aconteceu. Amém? O sobrenatural não é apenas o falar em línguas, não é apenas uma unção. Eu acredito que do sobrenatural é quando o Espírito Santo muda quem eu sou, de dentro para fora. Aí eu digo, glória a Deus, o sobrenatural começou a acontecer. Então nós, pastores, precisamos entender que nós não podemos ficar no externo, nós temos que ir para o interno. É de dentro para fora que nós vamos promover a mudança necessária. E como líderes pastorais, nós precisamos ter uma visão correta de Deus para poder apresentar Deus de maneira correta a nossas ovelhas. Por não termos conhecimento bíblico, eu já vi muitos pregadores apresentar um Deus que a Bíblia não apresenta. Apresentar um Deus que Jesus não conhece. Por quê? Porque não tem intimidade com a palavra. Então, é o que eu acho, é um conceito, ou até uma opinião que ele ouviu, mas não examinou para ver se era. Então, nós precisamos ter uma visão correta de Deus, e é o que nós vamos fazer esses dias. Pastor Vanderlei. Essa aula aqui é só uma introdução mesmo, pastor. Só uma introdução para vocês entenderem o que nós queremos com o enlace, tá bom? É uma introdução. Então, primeira coisa é essa visão correta de Deus. Até, obrigado, pastor, a gente precisa dar um nome para essa aula, né? Introdução ao enlace. Pronto, tá bom. Como é que eu falei? Alicerce firmes. Pronto, pastor, obrigado. Obrigado, gente. Alicerces firmes, ótimo, joia. Eu falei, até sei, mas conectou aí, aleluia. Então, quando eu tenho uma visão correta de Deus, e aqui eu quero dizer para vocês que eu estou muito mais interessado em despertar interesses na razão de vocês, porque, olha, se eu parar agora, e nós chamarmos aqui, eu, o pastor Vanderlei, começarmos a orar por você, a pastora Diana, e começarmos a impor as mãos na cabeça de vocês, vocês vão receber algo. Sim ou não? Eu sou homem de Deus, pastor Vanderlei é homem de Deus, pastora Diana é uma mulher de Deus.
Se nós colocarmos a mão na cabeça de alguém, algo vai acontecer. Mas o problema é que isso que acontece tem que permanecer. O que eu estou trabalhando com você aqui é coisas que fazem a unção permanecer. Aleluia? Aleluia? Porque senão você sempre vai estar atrás de uma unção nova. Por quê? Porque você recebe e logo perde, logo esfria, logo acaba. Não, mas quando nós recebemos uma unção que ela permanece, então essa visão correta de Deus vai nos levar a um outro nível. E esse outro nível que nós precisamos ter é quando eu tenho uma visão correta de Deus, não tem jeito, você se apaixona por Ele. Amém? Então, uma visão correta de Deus nos leva a ficar apaixonados por Ele acima de tudo. Qualquer coisa não ocupa mais o lugar de Deus em nossa vida. Quando eu tenho uma visão correta de Deus, eu sei aonde Ele deve estar, e eu coloco Ele no lugar certo, porque eu estou agora, eu me rendo, meu coração se rendeu, se afeiçoou, se apaixonou por Ele, não tem mais como nos separarmos. Amém? Então, essa paixão por Ele acima de tudo, acima de tudo. Há uma expressão usada num dos cânticos aqui, até que nada mais importe, ok? Até que nada mais importe. Então, nós precisamos ter uma paixão por Ele acima de tudo. E quando eu digo acima de tudo, nós precisamos identificar quais são as nossas paixões. Nós precisamos identificar. Porque assim, aonde está o seu coração, a Bíblia diz que ali está o seu tesouro. Ora, se o seu coração não está em Deus, o seu tesouro também não está nele. Se você não busca ardentemente a presença dele, assim, você se dedica mais a outras coisas, você se dedica mais a alcançar outras conquistas do que essa intimidade com ele, lógico, ele ainda não está acima de tudo. E eu vou lhe dizer uma verdade, pastores. Eu estou já chamando você de pastor, porque você está aqui para se preparar para isso, amém? Alguns já são, outros vão ser ungidos. Aleluia? Seja como pastor profeta, seja como pastor apóstolo, seja como pastor mestre. Eu creio que antes da volta de Jesus Cristo, eu ainda vou ver os 5 ministérios ativos na igreja. Aleluia? Os 5 ministérios ativos na igreja. Homens ungidos como mestre, como pastor, como evangelista, como profeta. Eu me lembro quando eu ungi um profeta, eu fiquei em parafuso. Como é que se unge um profeta? Busquei, depois eu conto essa história para vocês. Mas vamos lá. Paixão por Deus, se eu lembrar, né? Vou logo dizer aqui, porque para não mentir. Paixão por Deus é resultado de uma visão correta dele. O seu coração se inclinará tremendamente a Ele. Sabe, quando você está tão inclinado, apaixonado por Ele, você quer ser semelhante a Ele. Você quer se tornar parecido com Ele. Então, quando você vai fazer algo, você pensa, Deus, como Deus vai se sentir com isso? O arrependimento ele se torna tão eficaz quando nós nos arrependemos por ter ferido o coração de Deus, em primeiro lugar. Pessoas apaixonadas se importam. Pessoas apaixonadas colocam isso acima de tudo. Eu já me apaixonei por algumas coisas na vida. Pela minha esposa, por exemplo. Você lembra daquela paixão que você não pensava em outra coisa? Você dormia pensando nela, acordava pensando nela, ou nele, né? Então, essa paixão humana é um reflexo daquela paixão que nós devemos ter em relação ao nosso Deus também. Conhecer Ele para poder ter essa paixão. Agora, depois disso, o terceiro ponto que eu acho importante, além de ter uma visão correta de Deus, para podermos estar apaixonados por Ele acima de tudo, nós precisamos de ter disciplinas espirituais
práticas espirituais que nos levam a essa intimidade com Ele. Há muitos cristãos e pastores que estão limitando o seu tempo de intimidade com Deus a eventos. A eventos. Entendeu? Então, nós como pastores precisamos entender que a nossa intimidade com Deus não é marcada pela quantidade de eventos que nós fazemos ou que participamos, mas é marcado pelo tempo de qualidade que temos no nosso a sós com Ele. Amém? É marcado pelo tempo de oração que você está desenvolvendo na sua vida. Então, essas disciplinas, práticas e hábitos espirituais que vão nos levar. Quais são, Senhor? Isso tem que ser trabalhado, é um esforço, não é resultado. Preste atenção. Uma paixão por Deus, uma visão de Deus, uma revelação de Deus, pode vir sem nenhum tempo de qualidade com Ele. Eu já vi pessoas no mundo das drogas, já vi pessoas no mundo do pecado, e Deus traz uma revelação para eles. Você já ouviu falar? Já ou não? Sim. Então, eu não preciso dessa intimidade para ter uma revelação. Ela vem. Mas por que eu preciso dessa intimidade? Não é por causa de Deus, é por causa de nós. É por minha causa ou por sua causa. Essa disciplina precisa acontecer, porque nós precisamos refletir a glória de Deus agora, não amanhã. Nós precisamos refletir a glória de Deus para as nossas ovelhas, para a nossa igreja. A nossa igreja, ela tem que ser tão Deus, que as pessoas não venham mais por nossa causa, mas por causa dEle. Amém? Venham por causa dEle, não por causa de nós. Então, a nossa intimidade com Deus é o ponto importantíssimo disso. E nós vamos falar aqui com vocês de 8 áreas de competência, de relacionamentos que nós precisamos ter. Amanhã vamos falar de umas, à medida que for apresentando, eu vou montando o quadro, vou passando para vocês terem uma visão já bem mais ampla. E isso que eu estou falando hoje, e o que os pastores vão falar, nós estamos tudo em PDF, nós vamos disponibilizar para vocês. Agora você anota, porque há muita coisa que você está anotando que não está escrito aqui. Amém? Aí você vai pegar isso em PDF depois, no seu celular, você vai romper naquela área que você quer. Isso não depende mais de mim, nem do pastor Nonato, depende de você. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós temos que ter responsabilidade. Amém? Responsabilidade. Então, imagina um pastor que só lê a Bíblia quando tem que preparar um sermão. Domingo eu tenho que pregar. E agora? Vamos lá. Vamos ver se eu acho um texto aqui. Quer dizer, eu tenho pena da igreja desse pastor. Ok? Agora imagina, o pastor passa a semana toda na busca da palavra de Deus. O coração dele está conectado com Deus. E numa dessas palavras, Deus diz assim, é essa aqui. Aí você leva. Talvez não seja nem nada que você estudou. Preste bem atenção. Vem uma palavra, uma rema para você. Aí você leva para domingo para pregar. Você tem azeite de sobra para pregar essa palavra. Por que você tem azeite de sobra? Porque você passou a semana toda se dedicando a isso, enchendo a vasilha, com tempo de devocional, com tempo de oração, com tempo de leitura da Bíblia. Aí vamos dizer, Deus é tão misericordioso que no sábado à noite Ele vai lhe dar a palavra de domingo de manhã. Ok? Mas eu quero dizer uma coisa, se você não tem azeite, você só vai falar poucas palavras. Se você tiver azeite, você vai entrar no profundo, você vai entrar no mistério, você vai entrar numa dimensão que nem que a pessoa não lhe escute, nem que ela se feche para você, quando ela chegar em casa, essa palavra pega ela. Entendeu? Por quê? Porque você tem compromisso com a palavra. Então, um pastor que só pega na Bíblia para preparar o sermão, ele está denegrindo o seu rebanho. A palavra é forte, né? Você lembra dessa expressão quando um jovem, no namoro, pode denegrir o outro?
É essa expressão que eu estou usando aqui. Então, nós precisamos ter essas disciplinas e práticas espirituais constantes. Eu estou determinado a ter novas práticas. Por exemplo, essa semana, na minha aliança de amigos, um dos pastores falou da questão de como Deus, um dos meus amigos falou de como Deus, isso foi no privado, de como Deus está incomodando ele para estudar a Bíblia mais. Eu digo, glória a Deus. Aí eu fiz um compromisso, falei ontem ou antes de ontem com a minha esposa. Eu disse, nós vamos voltar a ter as devocionais aqui em casa. De ter nosso tempo de leitura e de oração juntos. A gente ora, mas ora separado. Vamos orar junto agora. Não estou com vergonha de dizer isso para vocês, não. Talvez algum de vocês já tenha essa prática. E se não tiver, eu quero encorajar você a reconhecer como eu e começar a voltar. Amém? Por quê? Porque esse tempo que nós estamos vivendo agora, meus irmãos, ele é ímpar. Nenhum povo na história da humanidade, nenhum profeta, nenhum sacerdote viveu o que nós vamos viver daqui para frente. Eu não estou dizendo de calamidades, de pandemia, não. Eu estou dizendo de um mover especial de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Amém? E a volta de Jesus é um evento. O mais importante evento do universo. Você não crê, eu creio, que esse momento, que é o mais especial de todo o universo, que Deus vai mover muita coisa, que Deus vai realizar muitos prodígios nesses tempos, eu creio num grande avivamento que está vindo. E eu já estou começando a viver ele. Amém? Eu estou começando a viver ele. Eu tomei 3 decisões da minha vida. A primeira decisão que eu tomei, agora no final da pandemia, orando, conversando com Deus, e Deus me levou a tomar essas 3 decisões. Eu vou tornar o meu amor visível. Eu vou começar a ser cortês no trânsito, eu vou começar a tratar bem as pessoas no comércio, eu vou começar a tratar bem as pessoas que me servem, eu vou começar a tratar bem os da minha casa, eu vou ser um bom pai, um bom marido, um bom esposo, eu vou ser um bom amigo, eu vou ser um bom pastor, eu vou ser um bom mestre. Amém? Eu decidi que eu vou tornar o meu amor visível. E às vezes para mim custa um pouco caro tornar o amor visível. Que eu tenho que ser paciente com o próximo. Eu decidi que eu não vou andar só. Que eu vou ter amigos que possam me confrontar, que possam me cobrar. Quando eu tomo uma decisão espiritual, eu vou lá na minha rede de amigos e digo para eles, olha, eu tomei essa decisão e eu estou autorizando vocês a me cobrarem. Eu estou autorizando vocês a me cobrarem, para ver se eu estou fazendo isso que eu estou decidindo. Eu preciso de amigos que me cobrem. Eu não preciso de um amigo fiel, eu preciso de um amigo leal. Entendeu? O amigo fiel vai com você para todo lado, mas o amigo leal lhe confronta. Ele vai com você, mas ele lhe confronta. E a terceira decisão que eu tomei é que eu vou tornar o conhecimento bíblico em prática. Aquilo que eu estou aprendendo, eu tenho que praticar. Amém? Então, essas disciplinas precisam acontecer. Uma visão correta de Deus, uma paixão por Ele acima de tudo, e disciplinas espirituais que nos levam a crescer no nosso caráter, na nossa intimidade com Ele. Amém? Pronto. Eu tenho 10 minutos e eu quero terminar esses 10 minutos. Como eu disse, eu não quero terminar mais do que 10 horas. É lógico que quando tiver um mover do Espírito Santo, a gente não vai parar o Espírito Santo. Amém? Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo também age no meio da sua palavra, do seu discernimento, da sua revelação. E se o Espírito Santo não lhe pegar aqui, ele lhe pega na cama, viu? Amém? Ele vai lhe incomodar, ele vai trazer revelação, ele vai trazer sonho a vocês esses dias. Porque o que eu estou falando aqui para vocês é de que nós precisamos ter uma igreja forte, coerente. Nós precisamos ter pastores que tenham intimidade com Deus. Pastores que saibam quem Deus é.
pessoas que tenham uma identidade de filho, pastores que tenham caráter e sejam éticos. Nós precisamos disso. Já sofremos demais. Agora chegou um tempo de um refrigério para nós. Amém? 2021, meus amados, eu não tenho dúvida, será o ano do Pentecoste. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. 2021 é o ano do Pentecoste. Assim, não tem um momento em que, amanhã nós vamos falar sobre isso e Deus vai trazer revelação para você fresca, mas não tem um momento só que eu fale sobre essas verdades, que o Espírito Santo não traga algo extraordinário nas nossas vidas. Por quê? Porque é o Espírito que está fazendo, amém? Eu creio no que Ele vai fazer nesses dias. Quando Jesus começa o seu ministério, eu quero terminar com isso, ele toma algumas coisas muito importantes no início do seu ministério. Você lembra que a primeira coisa que Jesus fez, é lógico, ele se preparou durante 30 anos, olha só quanto tempo Jesus se preparou para iniciar o ministério dele. O ministério de Jesus não foi um dos mais longos, só foi um ministério de 3 anos. Por causa dessa realidade e por causa da figueira, que o dono da figueira vai o primeiro ano, não acha fruto, vai o segundo ano, não acha fruto, vai ao terceiro ano, não acha fruto e diz, pode arrancar. Lembra dessa parábola da figueira? Só que o que cuida, o capataz que cuida da fazenda, ele diz para o dono, não, senhor, deixa eu adubar, cortar aqui e jogar um adubo. Se ano que vem o senhor voltar e a figueira não der fruto, então a gente arranca e lança fora. É por causa dessa visão que quando eu envio alguém para um ministério, quando eu coloco alguém em um ministério, eu creio que o tempo mínimo é 3 anos. É 3 anos. Em 3 anos, você tem que dar fruto. Amém? Em 3 anos, Jesus fez o ministério dele, é na unção dele que você está hoje, não é unção antiga, é unção nova, fresca. Amém? Então, Jesus começa o seu ministério com 30 anos, e a primeira coisa que ele faz é cumprir toda a justiça. Ele vai lá para João Batista, ele é batizado, ele recebe um selo do Pai, ele recebe o selo do Espírito, né? E ele tinha uma convicção muito forte. E 3 coisas acontecem. Em primeiro lugar, o Espírito Santo desce em forma de uma pomba sobre ele, o derramado Espírito Santo. Em segundo lugar, uma afirmação do céu, uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. E logo depois, o Espírito Santo pega ele e leva ele para o deserto para o teste do caráter. Aqui nós temos 3 coisas importantes no início do ministério de Jesus. Primeiro, o derramado Espírito Santo. Então, você que está começando o seu ministério, você precisa entender que um parâmetro para o seu ministério é que você esteja cheio do Espírito Santo. Amém? Não é uma unção apenas. Esse estar cheio do Espírito Santo deve ser uma ação contínua. Amém? Você precisa deixar o Espírito Santo se derramar na sua vida. Esses dias você vai ouvir de pastores, de experiências, e o Espírito Santo vai lhe falar muitas coisas de como você pode ser cheio do Espírito Santo. Preste bem atenção, não é só falar em línguas. Amém? Qualquer crente novo na fé pode falar em línguas. Agora, ser cheio do Espírito Santo é, além de falar em línguas, ele fala em sabedoria, ele fala em discernimento, ele fala em poder, ele fala em eficácia. Aqueles 7 espíritos, né, lá de Isaías, vêm, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então você precisa batalhar para ser cheio do Espírito Santo. Segundo, uma firme convicção da sua identidade. Quem é você? Eu espero que nesses dias você aprenda a crescer na condição de filho, embora você exerça a função de servo, a sua identidade é de filho. Amém? Filho tem herança, filho tem missão. Então, que você tenha uma firme convicção da sua identidade em quem você é em Cristo. E saiba, pastor,
Saiba que quando nós somos revestidos do alto com essa unção, o teste do caráter vem. Não estou dizendo que o Espírito Santo vai lhe conduzir para o deserto, para que lá você seja tentado, mas eu estou lhe avisando que você será tentado no deserto, na cidade, no campo, na praia, em qualquer lugar. E você precisa estar preparado para o teste do seu caráter. O maior teste do seu caráter, o maior teste do caráter de Jesus, foi quando ele estava só no deserto. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está perto? Quem é você quando não há ninguém para quem você deve dar satisfação? Então, nós precisamos passar nesse teste do caráter, não por causa de alguém que nos cobra, mas por causa da nossa convicção de quem nós somos em Deus. Amém? Então, aí sim, só depois disso, de ser cheio do Espírito Santo, de ter uma firme convicção da sua identidade, de ter o seu caráter aprovado, foi que Jesus começa o seu chamado. Prestou atenção nisso? Aí ele começa o seu chamado. E só depois disso ele forma a equipe. Só depois disso. Ele não forma a equipe antes, ele forma a equipe depois disso. Aí é depois disso que ele escolhe os 12. É depois desse momento que ele escolhe os 12. Então nós não podemos... E eu acho que essa ordem é a ordem correta das coisas. A gente precisa ter um tempo para ser cheio do Espírito Santo. Precisamos ter uma firme convicção de quem nós somos, da nossa identidade de filho, ser aprovado em nosso caráter e então ser ungido, pastor, pastor de ovelha, pastor mestre, pastor profeta, pastor apóstolo. Aí nós estamos aprovados. Vocês estão me entendendo ou não? Está complicado? Amém? Entenderam? E aí então você escolhe sua equipe. Aí então você decide aqueles que vão caminhar juntos com você. Esses alicerces são importantes. Aleluia? Glória a Deus. Deu para ter uma visão do que nós queremos para a sua vida esses dias? Glória a Deus. Eu espero que você já tenha despertado interesse em alguma coisa que nós já falamos hoje à noite para você. Amém? Isso é só o começo, ainda vem mais. Há muita revelação de Deus nessa semana. Homens que estão orando, se preparando, homens e mulheres que estão se preparando, orando, para ministrar o seu coração nesses dias. Aleluia? Eu vou lhe dar um conselho. Durma pensando em 1 Timóteo capítulo 1. Amém? Então, antes de dormir hoje, já dá uma lida. Amanhã você vai ler de novo na sua devocional. Mas hoje, antes de dormir, lê 1 Timóteo capítulo 1. Aleluia? Glória a Deus. Pois então, com isso nós abrimos o nosso enlace, com essa palavra, com essa visão que queremos, essa visão correta de Deus. Eu espero que nós possamos ter uma visão correta dele para apresentar uma visão correta dele para o mundo. O mundo não sabe quem é Deus. Um dia desse, eu estou... vocês viram agora essa leitura, nós temos ainda 5 minutos, viu, gente? Vocês viram aquela leitura de Romanos, capítulo 1, 2 e 3? Foi espalhada aí na mídia por 2 pastoras lésbicas. Quem assistiu esse vídeo? Não? Ninguém assistiu aqui? Glória a Deus, ainda bem. Eu assisti, e a exegese, o estudo que elas fizeram em Romanos 1, 2 e 3. Meu Deus do céu. Mas uma coerência, uma informação tão precisa que um leigo ou um pastor que não examina as Escrituras facilmente se rende. Uma heresia disfarçada de conhecimento. Por isso, meu amado, meu pastor, assim, se você ainda não leu a Bíblia toda esse ano, não dá mais tempo, mas pelo menos, não dá mais tempo não, né?
Apesar que lá na base missionária a gente lia em uma semana, né? Mas também não fazia outra coisa, só ler a Bíblia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Para você que está nos ouvindo aqui e os que vão nos ouvir através da gravação. Se planeje. Se há uma disciplina espiritual que fortalece o músculo espiritual de um homem, de uma mulher, é a leitura da palavra de Deus. Por que nós estamos com um cristianismo fraco? Por que nós temos crentes fracos em nossa igreja? Porque não tem profundidade na palavra. Lembra da Ezequiel, né, pastor? A visão que ele entra no rio e dá no... Ezequiel, né? Isso, Ezequiel 47, depois você lê também. Então, a primeira medida é a medida no tornozelo. Superficial, raso. A segunda medida já dá no joelho. A terceira medida dá no lombo. A quarta medida já não se podia alcançar, já não dava pé. É essa medida que eu quero. Amém? Essa é a medida que eu quero. Então, você tem que ser apaixonado por isso, pela Bíblia, pela palavra de Deus. Amém? Você precisa ler mais. Esse negócio só de YouTube, só de anotações, é viver de água parada, meu irmão. Uma pessoa que lê a Bíblia hoje, vai pregar ela domingo, esse tema que você pregou hoje, é pregar sobre água parada. E água parada dá dengue. Okay? Nós temos uma fonte de água viva, não para de jorrar. Todo dia está jorrando água aqui, ó. Todo dia a palavra de Deus fala para nós. E aí nós ficamos nos distraindo. Se há uma coisa que o povo de Deus hoje está, assim, sendo cego, se há uma cobra que está enganando o povo de Deus, são as distrações. As redes sociais, a internet, as Netflix da vida. Tá, assim, eu não tenho nem dúvida, não tenho nem medo de errar, que tem crente que passa muito mais horas no WhatsApp, no Instagram, do que lendo a Bíblia, não tenho nem medo. Não tenho nem medo. A maioria, não é só crente não, o pior é isso, que tem pastores também. Mas eu espero que daqui saia pastores segundo o coração de Deus. Amém? E eu espero que você tenha compromisso com Deus e com a sua palavra. Eu quero lhe dizer, Deus tem compromisso em primeiro lugar com a palavra dele. A palavra dele não volta vazia, a palavra dele se cumpre, a palavra dele é ele mesmo. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Ou seja, ele e a palavra são a mesma coisa. Quando eu digo a palavra de Deus, eu estou dizendo o próprio Deus. Porque não há como dividir, não há como separar Deus da sua palavra. Você pode me separar da minha palavra. Eu posso dizer para você, amanhã eu vou falar com você. Essa foi a minha palavra. Mas amanhã eu posso não estar vivo, eu posso estar doente, eu posso me esquecer, eu posso dizer que não quero. Então a minha palavra e eu são duas coisas diferentes. Para que eu e a minha palavra se tornem um, eu preciso de muito esforço para cumprir a palavra. Sim ou não? Está entendendo? Por isso que pastores são homens de palavra. Tem que se esforçar para cumprir. Ok? Então, quando você diz uma coisa para uma pessoa, mesmo que estiver dano próprio, você tem que cumprir, porque você é um homem de palavra, além de ser um homem da palavra. Amém? Então, a primeira coisa, anote isso, você não pode dizer uma coisa e não se esforçar para cumprir. Só se você, assim, tentou de tudo e não conseguiu. Mas você tem que cumprir. Amém? Então, eu e a minha palavra, eu tenho que me esforçar para cumprir, para que eu me torne um homem de palavra. Agora, Deus não. Quando Deus fala, já se cumpre, porque Ele e a palavra dele são a mesma. Tendo Deus falado, quem pode contrariá-lo?
Ele não é homem para mentir, e nem é filho de homem para se arrepender. Tendo ele falado, assim será. Aleluia? Então, se há uma coisa que nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus, precisamos crescer, é de nos tornarmos homens de palavra. Se eu disser, olha, daqui a uma semana eu vou lhe dar esse celular. Daqui uma semana eu estava na minha conta de receber um dinheiro e eu ia comprar um novo e ia lhe dar esse. Mas não, o dinheiro não entrou. O dinheiro não veio. Aí eu vou lá para você e digo assim, olha, rapaz, o dinheiro que eu estava esperando não chegou, espera mais um pouco. Isso é um cara muito miserável. Viu? Um homem de palavra diz, tome. Vocês estão me entendendo ou não? Eu não posso cobrar isso de um membro da igreja, não. Mas eu posso cobrar isso de um pastor. Porque ainda dá tempo, você ainda não foi ungido. Se você quiser mudar de situação, você pode ir embora. Entendeu? Mas se você quer entrar nesse caminho, você tem que saber que é isso que você vai ter que enfrentar. Entendeu? Se você falar, você vai se esforçar para cumprir. E pode doer, mas você vai cumprir. Então, quem não for ungido, ainda dá tempo, né, pastor Vanderlei? Dá tempo. Então, você pode ser ministro de mercado, não tem problema, não. Você serve de Deus lá. Mas para ser pastor, pastor profeta, pastor apóstolo, pastor de ovelha, pastor mestre, pastor evangelista, tem que criar vergonha na cara. Tem que criar vergonha na cara.